É isso, vai começar definitivamente o primeiro vídeo do canal. Vamos sem corte mesmo, vamos aqui e bora ver o que vai dar. Fala pessoal, tudo bom? Graça e paz, como vocês estão? Gravando aqui no canal, no YouTube, né? É algo até desafiador, sair um pouco da zona de conforto, de comodismo, mas é algo que eu tenho entendido como muito importante e eu creio que mais para minha vida, no sentido a despertar. Eu estou dando um primeiro passo hoje de um processo ao qual o Senhor já tem me despertado, de compromisso com Ele, no sentido de compartilhar mais do Evangelho. E isso tem vindo na minha vida de maneira assim, sobrenatural, surpreendente. E eu gostaria de falar um pouco mais com vocês sobre isso. Bom, bora lá. O meu intuito aqui não é ganhar seguidores, ou muito menos ser famoso, ou a aprovação de ninguém. É mais no sentido de aumentar meu crescimento por Jesus, né? Fomentar esse crescimento na minha vida para que eu possa cada vez mais estar focado nesse alvo que é Cristo e, se possível, levar pessoas também para esse caminho, para que possamos realmente viver o Evangelho. Eu escutei uma frase uma vez, e isso foi através da imersão de líderes que teve. Eu participo de uma comunidade cristã que se chama CRU, né, um movimento espiritual que atua nas universidades. Mas enfim, isso vai ser conversa para outro momento. Eu ouvi uma frase de uma das líderes de lá, que é a Rebeca. Eu não sei nem se ela vai ver esse vídeo, mas se estiver vendo, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu acho. E a frase era: todo cristão, ele é um missionário ou é um impostor? É uma frase de Charles Spurgeon, eu acho que o nome é esse, deixa eu até confirmar. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor? Atribuída a Charles Spurgeon. É isso mesmo. Eu acho que a pronúncia está certa. Tá, voltando. Eu ouvi essa frase da Rebeca, que é uma das líderes lá do movimento. Ela é a líder de evangelismo. E ela estava compartilhando, né, que uma frase do Charles Spurgeon que diz assim: todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. No sentido de que realmente o cristão ele recebe um chamado de influência de maneira integral. Um chamado missionário que vai além do viajar, mas é se posicionar no seu dia a dia, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, e compartilhar esse evangelho, porque é algo intrínseco a quem é cristão. É um presente, é uma dádiva a qual recebemos de Jesus e não podemos ficar para nós mesmos. Pelo contrário, a gente deve compartilhar para tantos outros. Tem um louvor que eu conheci através do meu amigo Ezequiel, que se chama Essa Vida, é o louvor da Lissa Subirá, e ele retrata muito como é a nossa caminhada cristã aqui, no sentido de que facilmente a gente se distrai, facilmente a gente perde o norte das coisas. E esse louvor ele diz assim: facilmente eu poderia me distrair, cegamente passar a perseguir as coisas dessa terra. Tão rápido essa vida passará, só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá. E é exatamente isso. É muito fácil a gente começar a perseguir as coisas dessa terra, é muito fácil a gente se deixar cegar pelos prazeres do mundo, porque realmente o pecado ele é doce, o pecado é bom. E até a origem do nome pecado vem do que a gente conhece como errar o alvo, errar o caminho. É você tomar uma direção fora dos propósitos a qual Deus já reservou para sua vida. E a gente deve voltar, ter uma mudança de mente, que a gente chama de metanoia. Mudar mesmo o nosso caminho e se voltar para Cristo. E isso fala sobre o arrependimento. Então a gente, como cristão, reconhece o nosso pecado, se arrepende e a gente vira um discípulo de Cristo. Só que ser discípulo de Cristo é tomar a cruz. E tomar a cruz remete muito renúncia. E foi uma certa etapa da minha vida a qual, mesmo estando em lar cristão, mesmo frequentando a igreja, eu percebi que eu estava muito parado. Muito parado assim no senso do que é realmente ser cristão. Ser cristão vai além do fato de ir para a igreja, ser cristão vai além do fato de estar lá no culto, sentado, ajudar numa atividade ou em outra. Ser cristão é realmente viver esse evangelho tanto na sua vida, de obedecer mesmo às escrituras, a palavra de Deus, buscar um relacionamento íntimo com Ele, e através da Bíblia é um passo fundamental porque você vai conhecendo mais a Cristo. E uma vez que você conhece Ele, você também mostra pessoas, principalmente para aquelas pessoas que você tem queridas, né? Seus amigos, seus familiares, e para as pessoas mundo afora.
E eu percebi muito isso, que eu estava acomodado nas minhas situações, nos meus gostos, e eu disse, não, eu tenho que me levantar e me posicionar. E eu creio que esse canal é um dos passos a qual eu estou tendo de posicionamento, é um passo de fé pelo que Deus tem para fazer na minha vida. Como eu falei, o meu intuito aqui não é ficar famoso nem nada, mas eu acho que é até um desafio me expor, né? É complicado para mim estar aparecendo, algo assim, mas eu entendo que o meu compromisso é com Cristo. E se for assim, que bênção, que seja pelas redes sociais, seja pelo YouTube, ou de tantas outras formas eu possa levar a palavra dele. E eu entendo que o meio midiático, né, a mídia, as redes sociais, é uma forma de levar esse amor, é uma forma de alcançar tantas outras vidas e de alguma forma mostrar que o que você vive, eu vivo e outros vivem, e tem até uma certa similaridade, mas que juntos possamos buscar a Cristo, viver e realmente ser imitadores do Senhor, né? E a própria definição de cristão, que antes as pessoas utilizavam essa nomenclatura até no sentido de debochar de quem era um seguidor de Cristo. Eles falavam, vocês são pequenos cristos, do partido de Cristo. E por isso que veio esse nome cristão, imitadores. E que possamos ser realmente esses cristãos, porque somos parecidos com Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele não é só um aprendiz que está ali para aprender com seu mestre. Um discípulo, ele está ali para imitar as ações do seu mestre, né? Do seu rabi ali. Ver o que ele fala, ver como ele age, ver como ele se comporta, quais são os seus posicionamentos, e que assim seja, diante de Jesus, possamos ser imitadores dele. E para que a gente possa ser de fato discípulos, como a palavra diz, requer que a gente tenha essa vida de renúncia, essa vida de entrega. E em Mateus 16:24, Jesus vai falar o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá, com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. E esse texto, junto com outros, ecoaram na minha vida, no sentido de que, realmente, eu preciso me posicionar. E esse posicionamento ao qual eu estou tendo requer renúncia, requer entrega. A gente não pode receber nada do Senhor se a gente estiver com a mão cheia. A gente tem que entregar, primeiramente, o que está ocupando as nossas mãos para receber do Senhor. E Cristo é o que podemos receber. E para isso, a gente requer ir para a cruz. Requer viver essa vida de renúncia. E tem um outro texto, que esse já assim é mais conhecido, que é lá em Mateus 25, ele vai falar da parábola dos 3 servos. E é interessante que nessa parábola aparecem um senhor, e ele atribui para cada um dos seus servos talentos. Um ele dá 5, um ele dá 2, a outro ele dá 1, conforme a sua capacidade. E o que tinha 5 ele conseguiu multiplicar por mais 5. O que tinha 2 também, ele trabalhou, se esforçou para ter mais. E aquele que só tinha 1 talento, ele foi lá e escondeu. E posteriormente aquele senhor chega, né, para uma prestação de contas, e o que recebeu 5, né, o que foi confiado tanto a ele, ele conseguiu ganhar muito mais. O que tinha 2 também. E a frase do seu senhor para eles é: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe colocarei no muito. Venha e participe dessa festa, né? E diante do Senhor, a gente tem que perceber muito bem que Ele tem nos confiado, e um dia a gente prestará contas. E a gente não quer fazer igual esse último servo, a qual escondeu seus talentos. E o Senhor foi claro com ele, né? Que havia confiado a ele esses talentos, e pelo contrário, ele escondeu. E ele deu uma desculpa ali para o seu senhor. E depois o Senhor disse, lancem ele fora. Diante do Senhor a gente vai chegar indesculpável, porque a gente vai conhecer esse evangelho. A gente vai até receber talentos do Senhor para atuar e trabalhar como trabalhadores no seu reino, na seara que é grande. Mas a gente não pode negligenciar esse chamado. A gente não pode viver um falso evangelho. Requer renúncia, requer entrega. E é esse passo a qual eu estou dando.
Esse canal, como eu falei, eu tô criando para que eu possa compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu tenho feito uma leitura um pouco mais intensa da Bíblia e tem muitas passagens a qual tem me tocado, como também devocional, a qual eu tenho feito. E eu gostaria que esse canal fosse um canal que nos aproximasse mais de Cristo, que nos remetesse a ser seguidor do Senhor. Então é isso. Essas são as palavras que eu tenho para deixar, né? Esse é só um vídeo introdutório do que seria esse canal, do que eu pretendo abordar aqui, e que possamos realmente carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Que Ele seja nosso alvo e juntos possamos crescer e levar tantos outros a esse crescimento. Não sejamos esses impostores, mas que possamos ser missionários em tempos integrais, no sentido de que onde quer que a gente vá, a gente é sal e luz. Então é isso. Deus abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau. Uhul! Consegui. Eu acho que ficou bom. Ai, ai. YouTuber. Será? Vida de YouTuber. O que mais que eu poderia falar? Tem a CRU, né? Eu participo da CRU. Caramba. É isso. É isso. Que Deus abençoe. Vamos lá. Amém.